Jornal da Pan, a partir de agora, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje, o fisioterapeuta Paulo Rocha. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Pan. Bom dia a todos, agradeço vocês pelo convite, também estendo aí meu abraço a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Ô Paulo, a técnica é inovadora, né? Você tem participação nela? Você acrescentou alguma coisa? Dá para colocar assinatura também nela? Como que funciona isso? Na verdade, Giroto, não é somente uma técnica, né? Então tem várias condições que envolvem as tonturas, tá? E a partir daí a gente tem que identificar, fazer um correto diagnóstico para saber qual técnica que a gente vai utilizar. Então, no caso, né, quando você fala da técnica, eu imagino que você esteja falando das técnicas para a vertigem de posicionamento, para VPPB. E aí sim, né, quando você consegue fazer o diagnóstico e você consegue ter clareza, né, sobre esse diagnóstico, você faz uma manobra de reposicionamento e essa pessoa... Posso tentar traduzir? Pois não. E vocês são técnicos, vocês vão falando de forma técnica. A função nossa aqui é fazer a tradução. É popular labirintite. Então, entre aspas. Entre aspas. Né? Por isso que eu falei popular. Eu falo que assim, o paciente quando chega geralzão, pra gente... labirintite, então, tudo é labirintite. Eu tento desmistificar muito isso e outros colegas da área também. Por quê? Quando você reduz tudo isso a um nome só, você não sabe o que a pessoa tem. E a labirintite dificilmente acontece. Então a gente reduz para colocar no funil, aí chegando lá, o problema é seu. Você que se vira para descobrir o que é. O duro quando a pessoa perdura, com esse diagnóstico. Tá. Ela fica muito tempo com isso, às vezes está tratando errado, né? Então ali a gente procura saber quais das principais causas que envolvem a tontura pra gente colocar ele dentro do subgrupo e a partir daí fazer um tratamento. Mas aquela do videogame, que eu achei legal, parece um videogame, né? Parece você vai olhando no olho do paciente ali e vai colocando a bolinha mesmo, né? Isso. Ali a gente tem um aparelho, né, que é o videonistagmoscópio, né? Então esse aparelho, ele mensura um componente chamado nistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos. Então a pessoa, quando tem uma assimetria da função dos labirintos, ela vai ter o nistagmo e isso dá uma clareza maior pra gente também sobre o que está acontecendo para depois ao tratamento. Então esse aparelho a gente dispõe lá no nosso consultório, né? E além disso também tem outros recursos que podem facilitar também o maior problema é o diagnóstico. Quando você sabe que a pessoa tem o tratamento, você consegue ser mais assertivo. Então, mas a pessoa às vezes fica anos se entupindo de medicamento e basta uma manobra física ali do fisioterapeuta que ela vai sair curada, né? Exatamente. Então o que acontece? Vamos lá, né? É muito comum isso. A pessoa, durante muito tempo, sofre de tonturas, com um diagnóstico de labirintite, tratando com remédios, e não há um consenso de que os remédios, eles resolvem problema. Eles podem ser paliativos, eles podem ajudar em algum certo ponto, só que não há um consenso que o remédio vai curar você da labirintite, entre aspas, né? Então a gente tem que entender, quando a pessoa chega, né, realmente o que ela tem, para depois a gente fazer esse trabalho. E lembrando também que dificilmente você encontra motivação de tontura em exame de imagem da cabeça, a não ser que você tenha, né, uma dúvida muito grande de que tem um evento neurológico ali. Então aí sim você pede o exame da cabeça, mas se não tiver, você não precisa, porque você não vai encontrar tontura ali, tá? E também você não encontra tontura em exame de sangue. Então são com manobras físicas, como você mesmo disse, que nós fazemos no consultório e a partir dali a gente consegue entender as motivações. Ô Paulo, e nem sempre só a labirintite pode trazer esse quadro de tontura? Outras patologias também podem trazer isso? É sobre isso que a gente está conversando. Então vamos lá. Labirintite, ela existe, né? Então tem a infecção do labirinto, que ela cursa ali com alguns critérios diagnósticos específicos. Só que dificilmente esse paciente confirma a labirintite lá no consultório, né? Eu falo que a VPPB, que é a condição que o Giroto mencionou, é a condição que mais acontece. E tem outras condições também. Então já está catalogado já que a tontura, ela pode ser representada por 200 condições clínicas. Só que 10 delas... 200. Só que eu não sei 200. Vamos começar agora, vai falar das 200. Vamos começar, né? A gente acaba até meio-dia, a gente acaba. Mas eu falo que ninguém sabe as 200. Então a gente sabe já, através de cortes epidemiológicas, que 10 dessas condições representam 90% das causas. Então quando eu dou curso para os meus alunos, eu falo assim, saiba bem essas 10, que 90% dos pacientes serão beneficiados com a sua conduta. As outras seriam exceções, seriam 10% que a gente tem que investigar à parte. Então foca nas que representam 90%. Foca nessa dezena aí. Então, o caminho natural deveria ser ao contrário, então? Por exemplo, na dúvida, ao invés de fazer um monte de exame, um monte de medicação,
passa pelo fisioterapeuta e descarta ali se a manobra já resolveu o assunto. Aí depois você vai investigar se continuou. Exatamente. Seria o caminho inverso, natural. Eu falo assim, que eu posso falar por mim que eu sou fisioterapeuta, mas eu sempre falo que você tem que buscar alguém competente que saiba fazer esse tipo de avaliação. Seja médico, seja fonoaudiólogo, seja fisioterapeuta. Então, se a pessoa tem aproximação com o assunto, se ela sabe fazer o diagnóstico, pode ir até essa pessoa que ela vai te ajudar, né? Então, no caso, realmente é isso. O fisioterapeuta, ele é profissional de primeiro contato. Então, você não precisa passar por outro profissional para chegar até ele. Lá mesmo eu recebo muitas pessoas, né? E a partir daí eu já consigo determinar a sua conduta terapêutica. Se eu vejo que eu preciso de algum profissional, naturalmente eu vou encaminhar. Então, às vezes eu preciso de médico, às vezes eu preciso de nutricionista, de psicólogo. Então, sempre vou ter meus parceiros que eu encaminho esse paciente para trabalhar juntos e alcançarmos ali o sucesso terapêutico. Mas, por exemplo, aquela que o paciente deita e você fala que é o deslocamento ali dos cristais, né? Isso. O que acontece? Vamos lá, Aquela pessoal. como chama? Vocês, é a VPPB. Então, Essa é a mais popular? É a mais popular. Então vamos lá, Porque pessoal. é VPPB, é a vertigem posicional paroxística benigna. Ah, é melhor VPPB. É melhor VPPB. O que Tem que acontece? dar um apelido pra ela, né? Pra ficar mais popular, né? É a doença dos cristais, a condição dos cristais. Então o pessoal já chega querendo a manobra lá no consultório. Às vezes nem sempre é esse problema, mas eles A chegam tonturinha dos pedindo. cristais, não. direto. Tontura dos cristais. Exatamente. Que é vamos tentar inverter um pouco aí também, para orientar a nossa audiência aqui. Em termos de sintoma. Qual Isso. sintoma tem dessa... É isso que eu vou explicar pro pessoal agora. Então, Aquele do carro o andando pessoal na hora que para? Não é isso não. O pessoal que tá em casa aí, tá às vezes no carro, se você já percebeu alguma vez que você deitou, ou que você levantou, ou que você virou na cama e teve uma vertigem rápida, que durou alguns segundos e que depois passou, mas você continua às vezes meio mareado, ou você continua mesmo, mais ou menos com o estômago embrulhado, você tem uma grande chance de se encaixar nesse diagnóstico da VPPB. E é o melhor dos mundos, né? O Giruto já acompanhou comigo lá e ele viu que rapidamente, em às vezes uma consulta, ou dois encontros, a gente consegue já resolver o problema dessa pessoa. E eu falo que é o diagnóstico mais comum no meu consultório. Eu atendo pessoas... comprimido sequer. E O tratamento é manipulação? O tratamento é... A fisioterapia, ela é a ciência do movimento. Sim. Então nós estamos credenciados para trabalhar com tontura porque os diagnósticos envolvem movimento e porque os tratamentos envolvem movimento também com manobras físicas. Então eu consigo hoje olhar para essa pessoa, saber, no caso dos cristais aí, como isso daí, você falou, é o sintoma leve, mas tem crises que são terríveis. Sim. Né? Eu falo que a vertigem ela é grande. A pessoa porque a pessoa começa a ter pouca, né? Tipo, ela tem uma coisa mínima, aí é a hora dela correr antes que tenha a crise mesmo. Que a crise ela fica totalmente marejada, fica totalmente fica ruim inabilitada, né? E perde o chão, né? Porque tontura é um negócio muito perigoso. Eu recebo muitos idosos lá. E o perigo é quando o idoso tem urgência urinária, ele acorda de madrugada para fazer xixi e levanta rápido com tontura. E ele não tem tempo para ele tem urgência urinária. E quando ele levanta rápido, fatalmente ele cai. Porque de repente ou ele para, né? Ou ele vai ou ele fica parado e faz xixi, né, na cama, ou ele levanta rápido e cai. Porque aí você tem um trauma que muitas vezes leva até o óbito desse idoso, né? É perigosíssimo. Melhor até se urinar ali do que se colocar em risco, né? Isso. E é o que eu falei, é a condição que mais acontece e o tratamento ele é altamente eficaz. Quando realmente é confirmado a condição dos cristais, a gente consegue resolver isso em um ou poucos encontros. Aí vamos chegar então à solução. Então a pessoa começou a ter esse sintoma, né? Como que é uma vertigem, quando ela levanta, marejado, quando ela deita, quando se vira na cama quando também, se vira na cama, dormindo. exatamente. Aí é a hora de correr antes que venha a crise grave. Exatamente. Então ela vai ter uma crise grave nesse momento, mas antes de acontecer a segunda, já tem que procurar ajuda já. Eu não vou nem falar do franguinho, né, do pescoço de franguinho lá, porque pode assustar a pessoa, né? Mas é uma manobra super tranquila, né? Tranquilo. E eu tenho todo cuidado, porque como eu falei, eu atendo muitos idosos. Então eu atendo pessoas de quase 100 anos lá. Então se eu não tiver um cuidado muito grande para ajudar essa pessoa, ela se assusta, eu machuco ela. Então tem que fazer com muito cuidado, realmente. E aí explica como que é, porque eu até comentei aqui logo depois, né?
que a gente precisa trazer isso aqui, porque às vezes a pessoa fica sofrendo, fica se medicando, começa a ter problema, começa a atacar fígado, rim, exatamente, sobrecarregar, né, os rins com medicação. Fora o emocional, né? Fora o emocional. E não vai curar nunca, né? Essa medicação não vai fazer. Enquanto essas pedrinhas estiverem fora de lugar, a pessoa vai deitar e levantar e virar na cama e vai ter tontura. Esse dedinho esticado, eu não entendo o que significa, Wagner. Que a gente precisa dar intervalo. Você tá querendo pra mim, na verdade, é pra mim. Esse dedinho assim, né? Fica um dedinho apontando, né? É pra mim, é que a gente não vai querer entregar a solução, vai ter que fazer intervalo. É que a gente precisa fazer o que é isso daqui agora? Não quer que ele entregue a manobra e a solução. A pessoa tá sofrendo, às vezes, há 8, 10 anos, o cara tem a solução aqui sem medicamento e você quer fazer um intervalo antes, né? Mas tudo bem. Vamos então, você que tá com crise aí, por favor, não se movimente, fica quietinho. Olha, se movimentar muito rápido pode dar tontura, aguenta aí. Esperou até agora, espera mais 5 minutinhos. Agora, a gente chegou até você através da médica otorrinolaringologista. Exatamente. Fiquei a noite inteira treinando isso para falar, eu não ia deixar de falar, né? Otorrinolaringologista. A doutora Sueli, né? É Sueli, é uma Ela graça. falou assim, não vou colocar nem a mão, né? Não vou dar nenhum medicamento aqui que vocês vão perder tempo e dinheiro, né? Consulta lá o Paulo que ele vai resolver isso daqui. Né? E era véspera de um feriado, né? Foi no feriado que eu fui lá. Né? Que tinha festa, tudo. Exatamente. E, poxa, né? E saiu normal já do... Eu achei até que falei, isso é igual benzedeiro. Não tô acreditando muito, não, né? Isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. E aí, amigo, consegue, não sei o quê. E ela falou que você é uma referência aqui no interior de São Paulo, né? Por que são tão raros os fisioterapeutas que conseguem fazer, mas você responde já antes que ele vai ter uma distensão no dedo ali, apontando o dedo. É isso, 8h08. Repita. 8h08. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Comasa Polo Track. Desculpa. Tenha seu Volkswagen 0 km pagando menos que um lanche por dia. A gente continua no YouTube. Ele decorou a segunda página da primeira, viu? Amigo é assim. A gente se ajuda. Você acabou, foi coincidência? Você é geral ou se especializou nessa? Eu só atendo pessoas com tontura. Você focou nessa? Eu foquei nisso. Eu trabalho com nisso? Por que focou nisso? Lá na faculdade eu trabalho com idosos. Trabalho na área de fisioterapia e em gerontologia. E os idosos têm muito desequilíbrio. E quando eu fui estudar o equilíbrio do idoso, me veio o sistema vestibular. Então ali, eu entendendo mais sobre vestibular, eu me fascinei por isso. Você acabou cada vez mais se aprofundando nisso. Exatamente. E eu encontrei meu nicho. Eu falei, bom, é isso que eu vou me atuar. Então hoje você perguntou aí da questão da referência. Tá no Brasil dando palestra, né? Eu viajo o Brasil inteiro dando palestras. Eu vou dar um curso dia 21 agora. Eu já fiquei sabendo ontem. Tem gente da Argentina, do Equador, de todos os lugares. Chaporã? Né? Chaporã, deve também. Porra, sucesso, hein? Então vai ter gente do Brasil inteiro aí participando desse curso. Mas a minha esposa tem muita sorte, então, né? Dela ter a crise e ter um cara desses da cidade de Marília, porque não tem em todo lugar. Eu não sei se tem alguém tão dedicado. Gente boa tem em todo lugar, tem outras profissões também, mas dedicado 100% para isso. Só para essa questão, eu acredito que seja só você. O inferno para ter gente boa é sucesso. Eu acho que nessa área é só dedicado você mesmo. Só para isso, estudando isso todos os dias. Porque é um do Sul que você falou também, né? Que é o foi professor seu? Não, que foi professor seu, que vocês dão palestra junto. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente do Sul, tem gente de Minas, tem gente de Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem gente assim, fizeram agora um formulário e distribuíram para pessoas de todos os conselhos do Brasil da fisioterapia. Sabe quantas pessoas se autodenominaram que tem capacidade para trabalhar com tontura? No Brasil, que tem mais de 200 milhões, 190 fisioterapeutas. 190 fisioterapeutas. É muita pouca gente. Pouco. Especializados nessa área. Que se autodenominaram que tem competência para trabalhar com isso. Então a gente até foi no congresso agora no Rio de Janeiro e discutimos isso, é muito pouca gente. Então, e qual a incidência, por exemplo, da população? São 240 milhões de habitantes, né? Dizem que em algum momento da vida você pode ter, representando aí, uma ordem de 40% das pessoas. 40% da população vai ter esse problema. 40%. Em algum momento da vida, Isso começa geralmente em qual idade? Uma tonturinha, assim, não você tem levanta idade. mais rápido. Às vezes crianças, mas meu público maior são de idosos e mulheres. Né? Meu público maior são de idosas. Até porque questões hormonais, quando a gente fala de cristais, eles são de cálcio. Então, se você tem os cristalzinhos quebrados, eles migram com uma facilidade maior. Então, mulher chegando perto da menopausa... Eu te perguntar se teve com hormônio ou com estresse também.
Tá, e eles têm a função, é como se fosse aquela de pedreiro, aquela de água do pedreiro. Exatamente. Aquela régua de pedreiro, o fio de prumo, né? Prumo. E o que os labirintos são? São sensores de movimento. Então os labirintos são sensores de movimento que eles funcionam quando você anda para frente, para trás, pula, corre. Então eles dão para o seu cérebro o quanto de movimento aconteceu para gerar resposta motora, para os músculos contraírem adequado ao movimento. Rápido intervalo também no YouTube, a gente volta já. Veio da manipulação, de qual pós isso? Veio da terapia manipulativa? Mas vamos tentar só traduzir para o nosso povo. Como que eu posso falar? Né? Vamos lá. É tontura, como que eu falo? Um fisioterapeuta especializado Expert. Isso. Em fisioterapia vestibular. Vestibular. O sistema vestibular. Que os labirintos. Os labirintos e a questão de tontura. Exatamente. Né? E você falou aí que dá pra gente falar que 90% das situações a manobra ela traz a solução, traz a cura sem medicamento, sem... Isso, não 90%, mas a maioria, a grande maioria você tem uma manobra que 88. Você ajuda, não, menos. Eu falo que na ordem de... Eu fiz um estudo agora lá em Adamantina, com idosos que representaram 72%. Tá perto do que eu falei, então, tá perto do que você falou, né? Mas é assim, tem gente que fala que pode ser até um pouco menos, tá? Mas assim, mesmo não sendo a questão da manobra, nós temos outras possibilidades também. Então tem pacientes que têm uma assimetria da função que exercícios domiciliares ajudam. E às vezes em um mês ou em poucos meses, essa pessoa fazendo esse exercício em casa, eu dou alta, né? Então eu falo que é muito comum também o paciente ter uma disfunção periférica onde exercícios resolvem. Então algo em torno de 70 é aquele que praticamente uma sessão só. Geralmente eu sempre marco um encontro, né? Outro encontro, então é uma consulta mais um retorno, né? Se resolveu ali, já dou alta. É uma manobra e flores, e um dia para flores. Né? Tem pacientes que às vezes duram um pouco mais, às vezes tem que fazer um retoquezinho, então tem paciente que eu vejo 2, 3, 4 vezes, sabe? Mas dificilmente mais do que isso. Mas o tratamento é curto. Eu vou tentar traduzir mais uma vez. O que acontece? O cristal ele se desloca, aí ele dá essa sensação. Quer dizer, na verdade, está enganando o cérebro e o cérebro tem a reação adversa. Perfeito. O labirinto é feito de 5 sensores. Então, quando a gente tem os cristalzinhos guardados em uma câmara ali, que é o trículo, ele tá bonitinho guardadinho ali, ele é importante porque ele orienta o movimento corporal. Quando ele escapa dali e vai para outro canto estimular outros sensores, é o que você falou exatamente. Ele vai enganar o cérebro. E aí você tem aquela vertigem que dura às vezes 30 segundos, 1 minuto, que é grave, que é grande, e que depois até passa essa vertigem aguda, mas fica esse mareado, esse estômago embrulhado, e aí que você falou, né? A partir daí você tem que buscar ajuda para tentar resolver e não ter uma nova crise. Mesmo que não seja uma coisa, uma coisa que seja sempre, né? Se aconteceu uma vez, ou 2, provavelmente você vai ter de novo. Quando você se movimentar daquele jeitinho que você provocou, vai ter de novo. Então a pessoa fala assim, eu tenho crise de vez em quando. Não é que você não movimentou, você não deu a sorte, né? De fazer o mesmo movimento. Quer dizer, não adianta se enganar. Exato. Ele não vai voltar sozinho, quer dizer, não adianta se enganar. Isso. Aproveita o sinal e corra, porque é mais rápido. E normalmente quando volta, pode ficar o resto da vida sem ter o problema novamente. Hoje está na ordem de 50%. Então, 50% das pessoas que eu faço a manobra, nunca mais eu vejo. Outras eu vou ver em algum momento da vida. Então, tem pacientes que eu atendi em 2020, 2019, que eventualmente eu vejo hoje. Então, quer dizer, em algum momento pode acontecer de novo e é metade dos pacientes. Wagner? Não, era essa minha pergunta. Se era uma cura definitiva ou se tinha algum retorno futuramente? Nossa, desculpa. Você consegue responder novamente, por favor? Não, porque senão ele fica sentido depois. Ele guarda ressentimento. Eu não quero isso pra minha vida, não. E ele é perigoso. Depois que ele sai do ar, aqui no ar ele passa uma imagem de quase que um monge budista. Já percebi, já. Mas ele olha, desculpa mesmo, eu não imaginei que era essa pergunta. Faz de conta que eu nem tô aqui. Qual a sua pergunta mesmo, Wagner? Você já respondeu. E a pessoa às vezes fica gastando tempo e dinheiro, não tendo qualidade de vida e se intoxicando de medicamentos. Exato. Eu falo que o custo-benefício desse tratamento é altíssimo. Você gasta pouco, você não toma remédios, você tem muitas vezes rapidamente a resolução do problema, né? E é muito comum. A gente pode buscar por aí que... Não, e também tem outra situação, né? Porque se não for essa questão, você já vai direcionar, fala assim, olha, busca aqui Exatamente. um médico, um profissional, avança no diagnóstico
Eu tive uma paciente há um tempinho atrás que ela chegou para mim pedindo a manobra. Só que quando eu fiz a avaliação com ela, eu já tive grandes achados que poderia ser um evento neurológico. E aí eu já não sei o que é, pode ser um derrame, pode ser, enfim, né, qualquer tipo de situação que mereça um cuidado maior. A gente chama de bandeira vermelha. Na hora, eu fiz um encaminhamento, né, para um médico de pronto atendimento para fazer a avaliação dessa paciente, porque saiu da minha alçada. E conseguiu ainda? Não, graças a Deus não era nada. É que eu fiquei ali cismado com esses achados, né? E ela foi pronto atendimento. Falei, quando você tiver um retorno, não tiver nada, você volta para cá. Não era nada, mas eu tive esse cuidado. O chileno costuma vir aqui também, né? Sim. Que a gente fala da questão da dor e tal. O Sim. José Ordênez. O chileno, para nós é chileno. E ele fala que deveria ter ali nas UBSs, o fisioterapeuta, né? No pronto atendimento, porque faria um filtro de muitas soluções, e ele citou até na Inglaterra que acontece isso, né? Mesmo na urgência e emergência tem a figura do fisioterapeuta fazendo o filtro ali, porque a indústria joga contra vocês, né? Porque a indústria farmacêutica, a indústria de diagnóstico, poderosas, né? Sim. Indústrias poderosas. Eu falo que esse paciente com crise aguda, onde ele vai parar, Giroto? No pronto atendimento. Então ele vai lá pro postinho para buscar um atendimento, pro serviço de emergência. E assim, se não tiver uma pessoa qualificada ali para diferenciar o que é uma labirintite, né? Do que é um problema neurológico, essa pessoa corre risco. E através do movimento dos olhos, a gente consegue ter uma grande certeza do que está acontecendo. Os labirintos, eles estabilizam o olho, né, o movimento dos olhos. Então, se você tem ali o nistagmo, e dependendo da característica deste movimento involuntário, você tem uma suspeita de um evento neurológico, ali naquele momento você tem que encaminhar rapidamente esse paciente para o serviço de emergência, no caso de neurologia, né, para que ele tenha o respectivo cuidado. E isso que é uma outra questão também muito interessante, que é pelo olho do paciente você tem é como se fosse um velocímetro para vocês. Exato. Da posição do cristal para ir colocando ele no local de novo. Né? Isso é assustador. Né? Não tem gente mais religiosa que começa a fazer o sinal da cruz ali para vocês, tá? Tem de tudo. Eu falo para você que o labirinto ele é um órgão que fica guardadinho dentro da cabeça. A gente não consegue avaliar diretamente ele. A gente avalia indiretamente pelos olhos. Então, sempre quando a gente olha para os olhos da pessoa, a gente consegue ter bons parâmetros. Tem gente que fala que os olhos são a janela da alma. Para mim, os olhos são a janela do labirinto. No meu Enquanto tá fazendo manobra ali, você vai olhando nos olhos do paciente e posicionando de novo. Para eu saber, porque são 6 canais, né? Que esses cristais podem parar. Então, eu tenho cada respectiva manobra para cada canal, que não é uma manobra só, né? Para eu conseguir escolher a melhor manobra para aquela situação. E quem me diz isso são os olhos. E deixa eu tranquilizar, porque eu acompanhei. É super tranquilo. O paciente deitar e sair curado, né? No caso que eu acompanhei, saiu curado, né? Inclusive a gente foi pra festa na sequência. Exato. E onde que acha o Paulo? Vamos lá, você pode me achar pelo @Paulo Rocha Fisio. @Paulo Rocha com X, claro, né? Com CH. Não me quebra minhas pernas, Giroto. Professor. @Paulo Rocha Fisio. Ali tem a bio, né? Com você tem o link ali para você acessar. Lá tem agendamento e tem muita informação nesse link também para você ter sobre nada. Paulo Rocha Fisio, exatamente. Você conseguiu o domínio? O Paulo Rocha, é que o físio é diferente. É difícil, né? Mas é Paulo Rocha. Físio com S, Giroto. Com S, ainda bem que você falou. Físio de fisioterapia. Paulo Rocha, e o Rocha dele é diferente, o Rocha dele é chique, o Rocha dele é com CH. Paulo Rocha Físio, sem ponto, sem nada. Lá tem tudo, tem agendamentos. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram, né? E ali tem todas as informações. Tem todas as informações para agendamento e tudo mais. Eu sou péssimo para decorar nome de rua, né? A rua do consultório ali é a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, eu trabalho na Eu sou péssimo, eu não lembro da Monteiro Lobato, né? Então, eu trabalho na Essencial Aparelhos Auditivos, onde eu tenho um consultório lá dentro, e lá nesse consultório eu atendo as pessoas que sofrem das tonturas, né? Lá o telefone é 3367 1116. 3367 1116. Exatamente. E tem que entrar no Instagram, manda um direct ou ligar mesmo, porque você roda o Brasil, né? Você tá rodando você. Exatamente. Tá famosinho, hein? Você tá pra marcar a agenda dele aqui. Tá dando curso. Paralelo a isso, como eu falei, eu sou professor, né?
né? Então, eventualmente, sempre, para não arrumar briga em casa, Giroto, uma vez por mês, mais ou menos, eu saio para dar cursos, né? E para uma vez por mês você passava em casa, né? Para não ter briga. Nossa, a esposa é boazinha, né? Para capacitar profissionais do Brasil aí sobre este assunto. A gente vai ter um evento agora online, dia 21, onde eu fiquei sabendo ontem que tem várias pessoas da América Latina que vão participar também, e é um evento sobre oculomotricidade. A gente vai diferenciar o que é um evento central, neurológico, de um evento labiríntico. Jorge, sobre o que é o evento mesmo? Oculomotricidade. Motricidade. Você vê, ela enfrenta. Querido, eu enfrento. Como que é o curso aí? Esse curso é de oculomotricidade. Viu? Eu falei certo. Oculomotricidade. Aspectos centrais e periféricos. Então, para você foi legal porque o universo em que você estava ali tinha a quantidade, né? Você tinha pacientes, né, em grande quantidade para ir pesquisando, estudando e chegar nesse nível que você chegou, né? Eu comecei aqui com o meu consultório, Geroto, na verdade como um laboratório. Como é uma área de interesse e eu sou apaixonado por isso, eu falei, bom, eu vou abrir uma salinha aqui para começar de vez em quando a atender um paciente e pegar mais mão, pegar mais conhecimento. E devido à demanda de pessoas que sofrem desse problema, aí eu não consegui brecar mais, aí o negócio está grande. Eu ainda tenho apenas 2 dias na semana onde eu faço o consultório, que é o contraponto do meu trabalho de professor, né? Então 3 dias eu tô lá viajando para dar aula como professor e 2 dias no consultório. E hoje, graças a Deus, eu tô tendo uma resposta muito boa aí no consultório também, pensando já em aumentar mais dias de consultório. Então você que está recebendo a informação e faça, no mínimo é fazer antes de... Porque a medicação não vai curar isso, né? Não, dificilmente, não tem. Não tem como, né? O medicamento não tem. Os remédios, eles são, na maioria das vezes, né? Antieméticos para a pessoa não ter náusea, não ter vômito. A pessoa pode ter um supressor labiríntico e esses supressores labirínticos, eles têm efeitos colaterais dramáticos. Eles causam alteração do peso corporal, eles causam a dependência e inclusive parkinsonismo. Tem idosos que chegam lá com sinais de Parkinson que quando desmama do remédio, melhora o Parkinson. Você acredita nisso? Porque você vai estar atacando com o medicamento a causa e não o efeito, né? Exatamente. Você vai estar tentando anular, né, suprimir o efeito ali, enganar o cérebro quanto ao efeito. Quando né? você pontualmente prescreve um remédio desse para melhorar uma crise, é um negócio. Agora, pessoas, e tem muito por aí, viu? Tomando todos os dias esse remédio, tá se machucando e não sabe. Ô Paulo, vamos fazer aquela matéria pra gente filmar? Bora, vamos lá, vai ser um prazer. Tem um voluntário na mesa. Parece que tem um voluntário na mesa. Tem vários, todo mundo. Imagem, todos... Vamos lá, faz fila. Na mesa? A gente pode fazer uma fila se quiser lá de Você volta voluntários. mais vezes aqui na PAN. É legal saber que pra nós é marilense. Marilense. Eu sou de Lins, na verdade. Então, pra nós é marilense. Mais 17 anos eu tô aqui, eu já torço pro MAC e tudo. Lins é grande Marília. Lins é grande Marília. Para nós é muito legal saber que um marinense está virando uma referência nacional. Uma referência nacional nesse segmento para sorte. Agora é internacional, né? Porque esse curso vai ter uma galera da América Latina. E aqui a gente não tem isso não, de ter inveja com sucesso de conterrâneo, não. Aqui é o contrário. Feliz. Porque a gente sabe que a hora que precisar, a gente sai correndo. Aonde vai, né? Eu fico muito feliz que a fisioterapia tem dado bons resultados para alguns colegas, né? Que o meu tenha sucesso, né? Porque eu dou uma voltinha, no mínimo eu vou dar uma voltinha e vou fazer ainda um store e vão achar que é meu. Exato. Então eu adoro que quem é conhecido nosso, quem é de Marília, faça muito sucesso, porque a gente vai estar por perto desse sucesso. Parabéns pela carreira. Obrigado. E você volta mais vezes aqui. Obrigado pelo espaço, estou à disposição. E você não, né? Inclusive vai fazer. Traz sua irmã da próxima vez. Traz sua irmã. Ela vem, vocês vão ser cancelados. Essa piada é antiga. Vocês vão ser cancelados. 8h33. Repita. 8h33. Essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem. Nova unidade Esmeralda, na rua Topázio, número 55. A gente continua mais um pouco no YouTube Jovem Pan. Com o Paulo, sem as brincadeirinhas desses queridos. Não, eu adoro. A gente sai da quinta série não sai da gente, né? Adoro. Paulo, mas de verdade, a gente fica muito feliz quando a gente vê que as pessoas estão evoluindo na fisioterapia, né? Fisioterapia que é uma profissão tão injustiçada nesse país. E sabe o que é bacana? Que nem, por exemplo, a doutora Sueli que me encaminhou lá, a Ellen, né? Eu cheguei aqui fazendo esse laboratório de atender um paciente, outro tal. Hoje, graças a Deus, eu fico muito envaidecido que eu tenho a confiança dos principais médicos da cidade. Cara, isso é incrível. Não, então eles me encaminham. Eu olhei e falei assim, não quero nem colocar a mão nela. Na otorrinolaringologista, que eu fiquei treinando uma direita. Otorrinolaringologista. E ela falou assim, e vou dar o nome do profissional, ele é aqui de Marília, né? Nem adianta, vai direto lá, né? Briguem com ele lá para conseguir um espaço na agenda,
porque é ali que eu acho que vai ser a solução. Você vê, ela poderia passar medicamento, podia passar não sei o quê, podia pedir uma série de exames, não sei o quê. Ela sentiu o que era e já... Ô, Geroto, lá em Adamantina tem um geriatra que eu conversei com ele esses dias. Falei, doutor, encaminha paciente pra gente pro nosso projeto aqui da faculdade. Ele falou assim, todos. Eu não quero nem ver paciente com tontura, porque é bucha, cara. Se pegar o paciente com tontura e vai atender ele vai dar problema, ele vai te ligar, ele vai... Não, mas né? olha o que então eu falo que às vezes a pessoa prefere encaminhar do que ficar com esse paciente, Olha sabe? o que é incredulidade, né? Porque a gente fica bitolado, né? A gente fica pra falar assim, mas peraí, não passou um medicamento, não pediu um exame, não sei o que, como assim? Como Exatamente. Assim? E foi legal que ela falou assim, porque a gente tinha, acho que era o... Vocês iam viajar, eu também ia viajar. Era o aniversário do meu sogro, uma coisa assim. Aniversário do meu sogro. Era da família. No YouTube a gente volta já.